Sejam bem-vindos a mais um podcast. E nesse podcast, as minhas convidadas lindas, maravilhosas estão aqui. Nós vamos compartilhar sobre a sabedoria feminina. Como que essa sabedoria feminina se aplica a uma área muito importante na vida de nós mulheres. Como conciliar o trabalho e o lar. O trabalho e a casa, o marido, os filhos e principalmente nosso relacionamento com Deus, nós mesmas, como conciliar isso tudo, tanta tarefa, tanta coisa para fazer. E aí eu trouxe aqui mulheres maravilhosas para compartilhar um pouco da sabedoria que elas têm, da vivência que elas têm e como que elas conseguiram e conseguem conciliar isso na vida delas. Então, minhas queridas, se apresentem, sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Vou começar com você, minha amada, linda, maravilhosa Thaís, se apresente para nós. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por estar aqui, né? De ter participado da live do 459, foi uma experiência, assim, extraordinária. É muito interessante porque a gente começa assistindo as lives, né? Eu assisti várias lives e todo mundo tem um caderninho, eu tenho um bloco de notas. Meu celular tem 1 milhão de anotações e tudo assim, 459, 459, 459. E foi uma experiência, assim, extraordinária. O feedback também que eu recebi do pessoal foi muito bom. E agora a gente tá aqui invadindo a área do TitiCast, né? Tá aqui ainda, ó. Temporariamente. TitiCast, né? É melhor feito do que o não feito. Então, tá terminando aqui. Certo. Bom, eu sou a Thaís, sou mãe de 2 príncipes que mudaram completamente a minha vida. E sou casada também há 14 anos. E atuo como advogada há 15 anos, gente. Olha só. A advocacia é uma das profissões mais estressantes e quem disse não sou eu, mas eu posso confirmar que realmente é. Só que isso também virou uma chave na minha cabeça, né? Desde que eu comecei a acompanhar o Pablo. Uma das coisas, assim, que transformou a minha vida foi entender que eu não sou advogada. Porque eu acreditava que eu era, sabe? Acreditava, sim, que aquilo ali era uma parte da minha vida. É uma parte do meu trabalho e tanto que hoje eu consigo desenvolver vários outros talentos que eu tinha, mas que eu enterrei. Porque eu pensei assim, não, agora eu tenho um diploma. Né? Eu segui a carreira do Enem que ele fala, eu segui direitinho. E hoje eu consegui desapegar disso, atuo porque eu amo, eu acredito que eu posso transformar muitas pessoas, a realidade delas, a realidade de empresas. Mas eu consegui delegar muitas coisas que não fazia sentido mais ficar só comigo. E que acabava também tomando o meu tempo, né? Acabava roubando a minha vida. E hoje eu faço muitas outras coisas porque a minha profissão não me define. E isso para mim é muito forte. Uau. A minha profissão não me define. Eu sou mãe e eu sou casada. Isso faz parte de quem eu sou. E isso para mim é assim, faz muita diferença. Inclusive no tema que a gente vai falar hoje. De como conciliar, de como olhar para aquilo que é mais importante, para aquilo que é prioridade, que tem que ser. Exatamente, perfeito, Thaís. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Babi, se apresente para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Me sinto honrada também de estar aqui, dividindo essa mesa com vocês. Mulheres, né, incríveis, que eu admiro. Carol. Hoje eu estou como assessora desta graça de pessoa. A gente dá muito trabalho. Um pouco, gente. Um pouquinho, mas a gente gosta. A gente gosta de um trabalho. Então, eu estou como assessora do Pablo e da Carol. E para mim é um privilégio, né? Todo mundo aqui acho que já passou por essa fase de acordar às 4h59 para desenvolver, para o seu desenvolvimento pessoal. E eu, né, junto com meu esposo, sou casada com o Jeff. E tenho 2 filhos lindos, Pietro e a Clara. Nós também passamos por essa fase, né, de estar ali aprendendo com o Pablo, com as lives do 459, e foi uma honra para mim, fiquei surpresa, inclusive, de estar integrando, né, o time das mulheres que iam fazer a semana da live da sabedoria. Foi algo bem impactante para mim, porque eu pude realmente ali soltar a mensagem que age no meu coração, que é a mensagem que o Senhor, que eu carrego, né? Como a Thaís falou, nós não somos a nossa profissão, então eu estou como assessora deles hoje, mas eu tenho uma mensagem, um chamado mesmo que age no meu coração, que é desbloquear o corpo físico para o relacionamento com Deus. É isso que o Senhor, né? Eu fui moldada com essa mensagem desde pequena.
E para mim foi um privilégio e aí foi algo assim muito impressionante como pessoas foram ativadas mesmo e estão sendo ativadas, né? A gente está tendo feedback ainda do reverb que essa semana da sabedoria feminina, né? Tudo que gerou com esse movimento. Então é um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. E ó, para quem não assistiu as lives, elas estão todas gravadas no canal do YouTube do Pablo. Que foi uma semana de lives, para você que não sabe do que a gente está falando, nós fizemos semana passada uma semana de lives da sabedoria feminina no Clube 459 e as minhas convidadas aqui fizeram parte desse projeto, né? Foram 8 no total? 8 exatamente? 9 com a Ingrid, né? 9, né? Uhum. A Ingrid não pôde. Ingrid, um beijo para você, minha linda, maravilhosa. Que o Senhor abençoe a sua hora, o seu momento. A Ingrid está quase, gente. Ela está numa missão maior, né? Ah, que missão maravilhosa. Que momento que para momento. A Ingrid está tendo sua princesinha, então logo, logo ela vai chegar. E que seja um momento maravilhoso para você. Um beijo nosso para você. Beijo, e Ingrid. obrigada por ter aceito o desafio da live do 459, que eu sei que para você também foi um desafio, mas foi lindo ver seu testemunho ali, tá bom? Um beijo, meu amor. E Ana Lucchini, se apresente para nós. Gente, primeiro eu queria agradecer. É uma honra eu estar aqui nessa mesa. Eu honro muito a vida da Carol e do Pablo, porque há 2 anos atrás eu fui resgatada pelo 459. Exatamente em abril de 2021. E 2 anos depois, antigamente eu levantava para poder aprender. E nesse dia eu levantei para poder compartilhar. Uau. Então, para mim, foi assim... Eu lembro quando eu recebi a mensagem, eu chorava de emoção, porque eu falava, Senhor, né, será que isso é real mesmo? E eu sei o quanto o 459 levanta pessoas, o quanto esse projeto, o quanto o sim dessa família resgata vidas. E foi muito especial para mim. Então, é uma honra, eu agradeço. Meu nome é Ana Lucchini, eu sou casada com Ellen, sou mãe do Bernardo, e eu vivi 33 anos sem saber o que é ser mulher. Uau! Eu vim de uma família, né? Eu tive umas experiências, como as meninas falam sempre, né? A gente sempre fala desse resgate da feminilidade. Então, eu fui uma mulher muito viril, muito controladora, muito dominadora. Eu não dei valor para minha família, para o meu casamento. Eu separei, fiquei 2 anos separada do meu esposo, porque as referências de feminino estavam distorcidas. E aí Deus me resgatou e eu vivi o meu processo durante 8 anos de resgate dessa feminilidade. E hoje eu ensino e ajudo outras mulheres, porque eu sei o peso que a gente carrega, eu sei o quanto que existe mulheres machucadas, feridas, mulheres que seguem condicionamentos, crenças, aquilo que nos ensinaram. E o quanto é valioso a gente resgatar o plano original de Deus para nós. O motivo pelo qual Deus nos criou, o porquê que nós estamos aqui, é a gente resgatar as virtudes que Deus colocou em nós. Né? Nós mulheres somos a face do amor de Deus a ser revelado aqui na Terra. A gente carrega muito das virtudes dele, e é esse o motivo que nós estamos aqui. E quando a mulher ela começa a perder esse coração, nós vamos falar aqui agora sobre, né, a mulher no mercado de trabalho, essa mulher contemporânea que precisa realmente de ter múltiplas funções, de trabalhar, de cuidar de filho, de nós mesmas, o nosso relacionamento com Deus, com o esposo. A gente só não pode perder o nosso coração. Né? A gente tem que entender, ter esse coração bem alinhado. E eu fui entendendo isso no passar do tempo e hoje eu me coloco como instrumento mesmo, humildemente, como instrumento do Senhor para poder levar essa mensagem e ajudar, né, tantas outras. Não é nem mulheres, como a Carol sempre fala, é famílias, porque nós mulheres somos a coluna da nossa casa. Exatamente. Né? Nós somos a alma do nosso lar. A gente transforma a nossa casa em um lar. Então, nós somos esse termômetro. Quando uma mulher, ela se cura, ela cura a família dela. Ela cura a casa dela. Por isso que nós precisamos, né, de olhar pra gente, porque tantas famílias estão sendo desconstruídas, né? Estão se perdendo muito porque a mulher se perdeu. Então, a gente trazer essa consciência para sermos mulheres segundo o coração de Deus. Amém. É isso. Eu quero Tô saber muito mais esse feliz. testemunho aí de 33 anos, hein? Exatamente. Poxa, que forte isso. Sou casada com ela há 19 anos, que a gente está junto, casei muito novinha. Casei com ela com 19 anos, tive o B com 20. Então, o Bernardo, meu filho, já está aí fazendo 17 anos. E aprendi muito de lá para cá. Uma transformação, né? Muito. Muito O bem. Espírito Santo nos lapida, né? Eu falo que quem conhece a Ana de 8 anos me vê hoje e fala, é outra mulher. Porque é de dentro para fora, né?
Não tem questão com roupa, não é nada disso. É realmente algo que Deus vai nos aperfeiçoando e nos lapidando. É isso aí. Ludi, se apresente para nós, por favor. Eu sou a Ludi Carnevale, estou aqui no meu segundo podcast agora. Já está profissional. Já estreiei, gente. Já estreou. Mas eu estou muito feliz, porque fazer parte desse ecossistema, entrar para um grupo de mulheres como vocês, para mim é uma honra, é uma alegria. Eu também, quando eu recebi o convite, a Carol me deu o convite, eu voltei para casa e eu e meu marido, a gente chorava no momento de oração. Passou um filme na nossa cabeça. Nosso coração, assim, ficou cheio, transbordante de gratidão, porque o nosso avivamento também começou no 459. Né? Nós somos chamados para fora. Eu falo que do sepulcro, da caverna, de cada um tem uma tumba, né? Que entra durante um tempo e a gente estava ali. E quando eu recebi o convite da Carol, foi como se uma novela passasse como um flash assim na minha cabeça, por um minuto, sabe? E eu visse tudo que eu vivi nesses 3 anos acompanhando o Pablo, a Carol, e Deus me confirmando ali várias promessas, né, confirmando várias palavras que eu já recebi ao longo da minha vida, e a fidelidade de Deus sendo comprovada ali no 459. Eu falei que a hora que eu abri a live, meu coração batia muito. E eu quero dizer algo que... De todas nós. Nossa! Que fique nem dormiu, na registrado. verdade. Fique registrado isso. Ninguém dormiu. Dormir pra quê, né, gente? Não, imagina. Responsa, né? E na hora que terminou a live, esse feedback, Babi, que você falou, também me impactou muito. Porque como a liderança do Pablo é tão forte que as pessoas anotam, elas fazem resumo do que você fala. Elas transformam o que você fala melhor do que você falou. É verdade. E elas marcam você, e aí eu fui impactada. Você lê, você fala assim, eu falei isso? E resumiu tão bem que eu falei, meu Deus, nossa, eu vou printar isso aqui. E um feedback tão amoroso, tão acolhedor, um carinho tão genuíno, né, de pessoas que te acolheram ali, porque você chegou ali, né, ninguém te conhece. Eu vi que a hora que eu tava falando ali uns 10 minutos, alguém perguntou, como é seu nome? Eu falei, será que eu falei meu nome? Eu falei, meu nome tá aqui. E um acolhimento, um amor, eu tive uma sensação, na hora que eu terminei a live do 459, que esse tema, a sabedoria feminina, era algo que precisava jorrar essa fonte para homens e mulheres. Eu senti que era uma unção diferente nesse horário. E esse amor, esse abraço, esse afago que eu recebi nas postagens, no direct, foi um manifestar, sabe? De algo que foi além de nós. Além de nós. Com certeza. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço a cada uma de vocês por aceitarem. Pelo sim. A Ludi, em particular, quando eu fiz o convite para ela ficou assim, o que eu faço? Não, então, mas aí eu vou pôr o pessoal para treinar? Você acha que eu dou um treino, cara? Você acha que eu dou um treino? Assim, a Ludi, gente, ela tem sido a minha mentora. Ela tá, assim, arrancando meu couro. Eu tô fazendo o que eu sei muito bem feito. Gente, tem sido maravilhoso, né? Eu falei pra Lud, vou aproveitar esse momento aqui para agradecer publicamente. O que eu vivi em uma semana com ela, na redescoberta, né, do meu corpo, da minha governança, em mim, né, no exercício. Eu compartilhei isso na minha live do 459. Eu tenho que te agradecer publicamente, Lud. Obrigada, viu, por todo o investimento que você está fazendo. E eu acho que você tem que fazer um treinamento para esse povo, sim. Pra vocês verem o que é bom. Eu fiquei acuada. Era muita gente. Eu falei, meu Deus, eu vou botar esse povo pra fazer um burpee agora, 4,59, é capaz de eles saírem da live. Gente, mas assim, é bom que surreal acorda. o que essa mulher é consegue muito bom. fazer. É verdade. surreal. Eu verdade. até falo, gente, parece que o que eu treinei um ano não se compara ao que eu treinei em uma semana. Quando eu falo alguma coisa sobre saúde, né, que a Carol, eu vejo na cara dela que ela foi enganada a vida inteira, ela fala, eu falo, dela, não foi assim que me falaram. Que não, lindo, uma né? das coisas, gente, assim, eu já dou até esse ensinamento aqui da minha vivência do que eu passei nessa semana. Sabe aquele momento do exercício que você tá ali morrendo?
Sabe? Alguém que sabe? Ah, Sabe o que eu tô falando? eu sou Opa. afundada Você tá naquele também. momento, você fala que tá infartando? Sabe aquele momento ali do exercício, você fala assim, tô morrendo. Tô morrendo. Eu, na hora, eu falei, tá errado isso daí. Esse ser humano maravilhoso do meu lado. Eu falei, tá errado, me ensinando esses princípios, esses valores sobre o corpo, sobre o exercício, sobre o nosso templo. Eu falei assim, tô vivendo. Tô vivendo. Troquei massa. a fala. Tô vivendo. Então, naquele momento que eu tô ali, Virou a assim, chave. caindo no chão, eu falo assim, tô vivendo. Que lindo. Porque, de fato, os meus órgãos, eles estão funcionando. Funcionando, E nesse momento ganhando aqui tá tudo força, sendo né? irrigado, tá tudo Tudo funcionando. perfeito. Tudo perfeito, sendo ativado, Nossa, ativado, que lindo. ativado. Ai, lindo Mudou o demais. drive. Né? Nossa, tudo. eu já piro, né? Nesse assunto, eu e a Lúdia, a gente dá Será que o tema da live tinha que ser outro? Eu já não fui tão discreta como ela. Eu fiz o povo do 459 no chão mesmo. Jura? Aham, Foi. fizemos. Nossa, então eu vou Fizemos- assistir a sua. Eu vou Fizemos- assistir pra tomar Assiste, coragem da próxima vez. Mas não, eu não fiz. O meu processo é um processo mais interno, de consciência de corpo. Sim. Então eles foram pro chão, mas foram bem quietinhos. Eu acho que tem que ter esse Comportado. momento. Não sim. teve nenhuma Sim, prancha, sim, não? aí, ó. Ah. Não, foi um momento de consciência de corpo. Foi um boot diferente. Eu na falo que a verdade. Carol, ela tinha essa, mas tem vários jargões, né? O morri, o tá pago, que não tá devendo nada pra Ah, é ninguém, verdade. e tá Ah. pago, né? Não tem, não, tá feito. Tá feito. A sensação de tá feito é muito mais gostosa do que tá pago. Tá vivido, Sem né? Tá dúvida. vivido, Tá né? vivido. Tá feito. Pronto. Fiz Tô o que me pronta. propus a Tô fazer. pronta, né? Isso aumenta o seu comprometimento com você mesma. É, né? eu Você falei- já confia mais em você. A gente tem que prestar atenção nas palavras, porque às vezes a gente fala por costume. Eu contei pra Carol, eu fui pro Ceará agora, pra Fortaleza, e lá todo mundo fala pronto. Ah, pronto. Né? E o pronto é uma palavra muito usada pra tudo. E quando eu falo pronto, você não sente bem? Tipo assim, eu falo pronto. Pronto, resolvido. Resolvido. Olha, tá resolvido. Em São Paulo a gente fala como? Demorou. Demorou, tô sempre com pressa. É. Demorou, Não tô tá- atrasada. Não entreguei. É. E aí você dá uma aflição, uma ansiedade, um pânico. Diz que Meu tô- Deus, tô demorou. demorada o tempo O paulista, todo. ele fala, demorou. Que palavra é essa, cara? Demorou, parece que eu tô atrasada todo verdade. dia. Então eu voltei com esse pronto. E Tá no inconsciente, a pronto. palavra, ela gera um... Gera. Gera A palavra tem sentimento, significado, né? Tem Então, É toda o poder palavra da que você palavra, fala, né? Não tem ela jeito. carrega. Não tem jeito. Significado. Vivi. Tô Não, e que viva. lindo, né? Essa Muito descoberta. É pronta. tão bom quando a gente conduz a pessoa e ela tem esse momento de descoberta, de realmente poder parar e trazer para consciência, às vezes, coisas que estavam perdidas. É lindo, né? É A lindo. gente poder Exatamente. conduzir. Uma mudança de mentalidade, né? Agora você vai Exatamente. malhar com uma outra mentalidade. E eu acho que a gente pode trazer esse ponto aqui do exercício para esse nosso tema, de como conciliar, e principalmente falando do tá pago, para de olhar para o trabalho que você faz, porque às vezes você fala assim, Carol, mas eu tô dentro de casa, eu cuido dos meus filhos, do meu marido, eu lavo roupa, eu lavo a casa, eu limpo a casa e eu não trabalho fora. Eu vejo que hoje até mesmo no meio de nós mulheres, que somos mulheres que temos discernimento disso, muitas vezes escapolem, tá certo essa palavra ou eu criei? Escapa. É, escapole também. Escapolem. Uau, não, aprendi essa hoje. Já consegui. Acabei. Ele está aqui, gente, maravilhoso. Esse podcast já valeu pra mim. Expressões que você fala assim, não, eu preciso ter um tempo para mim. Ou eu preciso, realmente eu preciso sair para fazer algo diferente, para preencher minha cabeça com alguma coisa. Para lá. Vamos começar por aí. Para de diminuir aquilo que você já faz. Porque o que você faz tem muito valor. Eu quero começar por essa base. Não existe profissão nenhuma nesse universo que é mais importante do que você gerar uma criança, do que você instruir aquela criança, do que você formar um ser humano. Uma vez eu vi um testemunho de uma dentista que ela estava ali trabalhando todos os dias como dentista, cuidando da boca de outras pessoas, e até que um momento ela parou e falou assim, peraí, isso daqui tem consumido todos os meus dias, todas as horas do meu dia,
e o meu filho está lá em casa, sendo cuidado por outra pessoa. O que é mais importante para mim? O que é a prioridade para mim? Então, assim, eu quero começar por aqui, gente, sabe? Pode parecer até um pouco radical demais, mas eu quero começar por aqui. Para você que fica em casa, para você que cuida dos seus filhos, para você que faz a comida, para você que lava, passa, faz tudo. Não despreze o que você tem feito. Não despreze o que você tem feito. Não existe profissão no mundo mais valiosa, mais preciosa do que transformar uma casa de tijolos em um lar. Exatamente. E do que transformar um lar em uma habitação. Esse é o seu papel. Uau, transformar esse lugar em uma habitação. E é normal hoje, na verdade, até alguém falou, né, aqui, a correria do dia a dia, a mulher contemporânea, foi a Anne que falou, contemporânea. Mas depois, no final, eu quero até ler uma parte aqui de Provérbios, da mulher virtuosa. Eu leio aquilo, eu falo, como que essa mulher conseguia fazer tudo isso? Exatamente. Ia, plantava, negociava, comprava, acordava mais cedo que todo mundo, tecia, nananana, e aquela mulher era extraordinária. Como que ela conseguia fazer tudo aquilo? Mas eu te garanto que em momento algum aquela mulher desprezava o que era feito pelas obras das suas mãos. Então não despreze, não desmereça, veja a beleza em tudo aquilo que você faz. Veja a beleza no fruto das suas mãos. No podcast anterior eu falei sobre simplificar. Para de querer algo perfeito. Para de querer algo grandioso, né? Extraordinário. Simples, né? Vá para o simples. Exatamente. Vá para o simples. Há tanta beleza no simples, no verdadeiro. Há tanto a se descobrir naquilo que é belo, que é verdadeiro. Sabe, gente, um dia eu estava conversando com uma amiga que ela é urbana. E eu falando para ela que eu amo ir para a fazenda e ouvir os pássaros cantando e parar e ficar olhando, né, o céu. E Tatá falou assim, ô Branca de Neve. Ô Branca de Neve, você tá em outro planeta. Eu falei, não, é você que tá. Por quê? Porque é o nosso natural. A gente Exatamente. veio desse lugar. É o nosso natural. Né? Então, De assim, saber voltar para isso, saber olhar para fora e para dentro, né? Porque, querendo ou não, você está aquietando o coração, controlando a respiração, discernindo. Então, vamos recomeçar esse negócio aí. exatamente. Desacelera um pouco, isso. simplifica. E eu acho que isso já é um dos códigos poderosos dessa live de como Uau. conciliar. Simplificação. Simplifique. Para de botar as coisas tão complicadas como você tem como você tem feito. Tá bom? E eu acho que nós, mulheres, Carol, a gente tem essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade de poder, ao mesmo tempo que acelera, ter o discernimento da pausa, do momento de pausa. Deus nos deu essa capacidade. Então, se a gente está muito acelerado, a gente tem que ter essa consciência, e por isso que o trabalho de corpo é tão importante, de você entender que momento que você precisa tirar Exatamente. o pé. Meu dia é corrido, meu dia mesmo é muito corrido, né? A minha rotina, ela é muito corrida. E eu não tenho suporte, né? A minha família não mora aqui, eu não tenho rede de apoio. Então, eu sei que eu não posso desacelerar aquilo que precisa ser acelerado. Afinal de contas, eu lido com o Pablo Marçal. Organiza uma festa em 24 horas. Carol, sabe? Então, tá tudo bem. Só que eu também tenho que ter essa consciência de que eu preciso ter esse resguardo, ter momentos de pausa, onde eu preciso voltar para dentro. Mas sabe o que é interessante? Esses momentos de pausa, eu acredito que eles vêm com a sua maturidade. Antes de ter filhos, a minha vida era no 12, assim, acelerada. Eu morava em Brasília e eu fazia audiência em vários lugares, né? Quem conhece Brasília sabe. Lá você não anda a pé, porque é tudo muito longe. Aqui, para andar aqui em São Paulo, eu acho tudo tão perto, porque lá era tudo muito longe. Eu rodava, às vezes, mais de 100 quilômetros em um dia. E aí eu tinha uma sociedade, desfiz essa sociedade por outros motivos. Eu lembro de voltar para casa e eu sentava no sofá e falava, e agora? O que eu tenho para fazer? Sabe aquele sentimento vazio. vazio? E eu falava assim, gente, a sensação era que assim, eu tinha que recomeçar a vida. Porque estava tudo parado. Eu lembro que eu ficava sentada no sofá mesmo.
falando assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? De fato, você estava sendo a sua profissão, as suas Sim, atividades. Total. E foi muito interessante, porque assim, hoje Você já eu era vejo, casada? Já, casada. E assim, a gente se encontrava à noite, sabe? E quando eu mudei de Goiânia e fui para Brasília, eu casei, fui para Brasília e comecei, né, a trabalhar. E aí eu achava essa vida uma loucura. Só que você se acostuma, você se cauteriza e você acha que é normal. E aí, quando eu voltei para casa, eu ficava nessa sensação. Aí foi quando eu comecei a trabalhar para mim, sem trabalhar para os outros e tal, mas de forma muito inconsciente, né? E aí, acho que 2 anos depois, eu tive o Henrique. Então, eu vejo como se Deus tivesse me preparado. Porque se eu tivesse tido ele naquela loucura, eu nem consigo imaginar como teria sido. Mas mesmo quando o Henrique nasceu, eu estava dentro de casa e eu vivi 8 meses completamente dedicada a ele. E eu me sentia tão privilegiada, mas eu não deixei de trabalhar. O que eu fazia, assim, né? Dessa consciência que a Babi falou. Eu trabalhava à noite, que era o horário que ele dormia e não acordava, e não precisava de mim. Então, assim, quantas vezes eu passava a madrugada trabalhando, e à tarde era a hora que eu dormia junto com ele. Ele dormia, eu dormia junto. E dormia junto mesmo. Eu lembro que eu deitava com ele na cama e enchia de almofada, né? Porque eu pensava assim, ele era bebezinho. Se ele cair, acontecer alguma coisa que não vai acontecer nada. Mas, assim, foi aí que eu comecei a ter essa maturidade de falar assim, a minha vida não pode ser só isso, porque agora eu tenho ele. E ele tem que ser a prioridade. Mas foi uma construção, sabe? Eu não tinha essa consciência, talvez por faltar também a questão do corpo, né? Faltou na aula. Faltou a aula da Babi. Mas eu não tinha essa consciência, ela foi algo que eu fui construindo, sabe? Foi uma construção porque o trabalho era importante por vários motivos, né? Mas eu consegui desacelerar total a minha vida. Só que foi uma construção. Eu não tinha essa consciência. Sim. Ela foi construída. Eu acho que é entender as temporadas. Sim. Exatamente. E Fases, entender que né? vão ter momentos, né? Que você vai ter que trabalhar à noite. Sim. E a mulher de Provérbios, ela sabia quando a família dela precisava de roupas de lã. E eu falo assim, se ela sabia disso, ela era a primeira a acordar da casa. Ela era. Mas Ela fala que discerniu ela o tempo, era a né? primeira. Primeira a trabalhar, ela tinha. Exato, saber discernir o tempo. Porque, às vezes, o que eu percebo? Que muitas mulheres têm o primeiro filho, e aí o que acontece? Chega um momento que ela pifa. Ela fala assim, meu Deus, eu preciso sair de casa. Meu Deus, eu preciso ver gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tô falando que isso é errado, não tô falando que você tá errada, mas muito pelo contrário, eu acho sim que a mulher ela tem que estar ativa em todas as áreas da sua vida, mas a partir do momento que você enxerga somente por esse viés, por essa ótica, o estar com o seu filho, o estar na sua casa, ele se torna algo pesado né? demais. Fica muito pesado. E é entender que isso é uma temporada. Uma fase. É uma fase, estar ali com eles, daqui um pouco eles vão embora. Exatamente. E aí você dá uma saudade de ter um neném. Exatamente. Você olha o neném do outro e fala, eu acho que eu quero outro neném. Eu tô numa fase que eu não posso assistir vídeo meu grávida. Se eu assisto, eu choro horrores. Eu falo, meu Deus, como é bom essa fase. Por quê? Porque passou. Passa. Então, é uma temporada aquilo que você Carol, tem vivido. E a maternidade, eu acredito que ela traz a mulher mais para esse estado da essência dela, né? Traz a Sim. mulher, porque nenhuma mãe quer nada para ela quer para os outros, ela quer para os filhos. Então a mulher vai muito para esse lugar de rendição, né? Porque o feminino é isso, nós estamos aqui para ser canais, a gente não fica com nada pra gente. Tudo passa através da gente e é transformado em coisas melhores para a gente poder dar para o mundo. E a maternidade é um momento muito lindo, que exemplifica muito isso. É colocada uma sementinha dentro da mulher, a mulher fica 9 meses abrindo mão muitas vezes das suas vontades para poder cuidar daquele filho, para poder nutrir aquilo, né? Nutrir aquele filho dela. Quando ele nasce, ela entrega ele para o mundo. Esse é um símbolo mesmo do que é ser mulher, né? Nós somos esse canal de vida
para o mundo. Não só a vida do nosso útero como filho, mas vida em tudo que a gente vá. Nós somos curadoras, nós levamos nós somos essa extensão de Deus aqui na Terra. Né? A gente leva muito essa presença espiritual. E essa pausa é tão importante para nós, mulheres, porque eu vejo as minhas alunas falando sempre muito agitadas, aceleradas, muito ativas. Elas não param, elas não conseguem descansar, né? Dar esse respiro. E eu trago para elas essa consciência corporal. Para durante o seu dia a dia, porque a gente tem dias corridos mesmo. A mulher, muitas delas trabalham, a gente tem que olhar para a realidade hoje. E muitas têm múltiplas funções. E está tudo bem a mulher trabalhar, tudo bem ali para o mercado de trabalho. Ela só não pode deixar de ser mulher. Ela não pode perder a essência dela. Então, respira, traz esse estado de presença. Quando a Carol fala de ir para a fazenda, isso, gente, é um estado de contemplação. E quando a mulher alcança esse estado dela contemplar a vida, dela viver aquele momento no estado de presença, eu estou aqui, eu vivo isso, eu sinto a vida em mim. Isso ela consegue deixar o melhor dela para o mundo. E eu falo que os pilares do feminino é isso, né? A beleza, a verdade e a bondade. Estamos aqui para revelar aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Por isso somos, né, essa extensão. Por isso, nós mulheres precisamos de refletir Deus através de nós. Eu falo, quando Deus criou a mulher, ele olhou para o homem e falou, não é bom que esse homem fique só. Farei uma ajudadora idônea, né? Alguém que anda, né? A adjuntora, uma que está ali ao lado, uma que eu acredito que é para quando o homem encostasse naquela mulher, ele sentisse Deus através dela. Aleluia. Ele trouxe nós todas para cá, para realmente sermos isso. E eu sinto que o mundo acabou se perdendo muito, porque a gente também, né, foi para um caminho de perder o nosso verdadeiro papel. Doutrinadas. Exatamente. Né? Fomos doutrinadas. Por vários movimentos, né, por ideologias, a gente foi indo para um caminho que mais desvirtua a gente, né, que mais nos fez mal do que fazer bem, que mais fez a gente deixar de ser aquilo que nós nascemos para ser. Porque o valor da mulher não está naquilo que ela faz, está naquilo que ela é, aquilo que eu carrego. E muitas querem provar o seu valor para o mundo, nessa fazedora, fazendo, conquistando, querendo o poder o tempo todo. Né? Onde tem poder, o amor não consegue ficar. Então, mulher que querem esse empoderamento, né? O que a gente vê hoje? Muitas mulheres muitos casais, né? Famílias que, não quero ter filho porque é caro. Exatamente. Como que vai manter isso, né? E aí vai mostrando, na verdade, quem é o Senhor da sua vida. Porque eu não vou ter tempo para mim. Eu quero ter filho. Exato, porque o meu corpo vai detonar meu corpo, né? Não vou ter porque vai ter... Quantas, Lud, né? Não saem do centro cirúrgico com uma lipoaspiração feita. Lá. Exato. Então, não vou ter filho porque vai consumir meu tempo, porque é caro, precisa ter dinheiro. Vou perder minha liberdade. E ali você vai dizendo quem são os senhores da sua vida, né? E aí, isso faz você perder o poder da presença. Exatamente. O poder de estar presente. E o estar presente, ele simplifica muitas coisas. Uhum. Então, você fala assim, nossa, mas Carol... E aqui para as meninas, mas como desacelerar? Eu acho que uma das coisas é estar presente. Exatamente. É saber estar ali, no agora. O que eu estou fazendo? Então, se eu estou negociando com um cliente, eu estou presente. Se eu estou lavando as roupas da minha família, eu estou presente. Se eu estou brincando com os meus filhos, eu estou presente. Isso tira um pouco a condenação, né? Total. Porque você fala assim, eu estou trabalhando, mas eu tinha que estar com meu filho. Não, você não tem como ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Ali você está trabalhando. E aí você fica 100% ali. Quando vai para casa, fica 100% com a sua família. Não fica com o celular na mão, não fica trabalhando enquanto você está ali. Quando a gente alcança esse lugar, a gente consegue estar inteira. Exatamente. E a nossa avó, ela tinha razão. Quando ela falava assim, não sei se a avó de vocês falava isso, mas eu acho que toda avó fala isso. Respira, conta até 10. Quem já ouviu isso? Isso é real, fisiologicamente. A avó ali levantou a mão. Sabe o que a minha avó falava pra mim? Ana, toda vez que você quer brigar com seu esposo, enche a boca de água. Que isso, vó? É ótima. Ela falava isso. Enche a boca de água. E segura a água na boca? Não brigar. Conta até 10. Mais um. Peguei. Nossa, minha avó, gente, é que eles carregam uma sabedoria única. Né? E sabe por que fisiologicamente, Carol? Porque a técnica de mindfulness, de você estar presente, que você acabou de falar, na prática ela é isso. Quando você faz uma respiração prolongada, onde existe 10 segundos dentro da sua respiração,
tudo no seu corpo se ajusta. Eu tô falando de dentro para fora. Isso é muito poderoso. O batimento cardíaco reduz de 10 a 20%. Quando você coloca esses 10 segundos, é uma respiração que é realmente como a avó falava. A avó falava. Pode não. Pode não. Respira e conta até 10. O que é isso? É você colocar 10 segundos dentro da sua respiração. Então, a gente faz isso, ó. E conta. Exatamente. Eu duvido que você não vai estar presente. Uhum. Você volta para o momento que você está lavando louça, para o momento com o filho, para o momento com... Então, na prática, é algo poderoso. Funciona. Não, tanto que é Demais. surreal. Hoje a gente tem um relógio que nos avisa de respirar. É, O respirar. que é isso, gente? Fala se isso não é loucura. Porque as pessoas respiram errado hoje. Não, para te respiração lembrar. é uma Tipo assim, respiração fala, curta, né, peraí, e para rápida. e respira. É. Porque a gente respira só... Errado. Respiramos errado. Olha que loucura. E a respiração vai fazer você desacelerar, sair desse looping, desse... Né? Mas Eu sabe falo por muito que isso que pra- muitas vezes a gente não faz isso? Porque você não gostaria de estar onde está. Principalmente quando você essa tá em doeu. casa. Lá vem a Thaís com o pé nas costas. A Thaís... Esse jeitinho, tem. né, gente? É, Esse jeitinho a aí. Thaís- Eu tô olhando cada uma falar A aqui e eu só vejo uma doçura na fala. Assim, essas mulheres são poderosas. Vocês não brincam com a gente, não. Thaís tem um Não bisturi na mão que ela brinca. rodou ele agora. Não, eu brinco que a Thaís, ela é pro confronto. Ela é mesmo. certeira. Porque ela entrou no 459 já confrontando o povo. Eu falei, gente, a Thaís chegou com tudo Na verdade, aqui. eu não entrei confrontando. Mas sempre tem um mimimi, né? E aí você Já precisa chegou tratar. cutucando. Você tem que tratar imediato. Isso mesmo. Mas assim, principalmente quando a mulher trabalha fora, quando você tá dentro de casa, muitas vezes você não gostaria de estar ali. Muitas vezes você fala assim, nossa, eu tô aqui, mas eu queria estar lá. Lá é mais interessante, porque lá as pessoas me respeitam, lá as pessoas elas me admiram pelo Eu que eu estou faço. sendo vista, eu né? estou sendo Aqui dentro de vista, eu tô casa bem ninguém me arrumada vê, lá né? fora. E eu acho que o Mas principal... aí, Ana, perdão te interromper. Me fala uma coisa aqui, doutora. O que a gente fala para as mulheres que estão sentindo isso e que elas escutam o seguinte conselho: você tem que sair. Porque assim, você está sentindo isso, que lá fora Dê valor ao seu você... sentimento, né? Lá fora você é valorizada. E aí, assim, porque o que eu percebo? Que isso vem disfarçado. Uhum. No meio, até mesmo, de mulheres que entendem a importância da família e do lar. Casa. Sim. Da casa, do lar. E assim, gente, entendam. Aqui vocês são seres pensantes. Tá? Então, questionem. Sim. Pensem. A gente não tá falando aqui, fica em casa, não faz nada. Por quê? Não. Porque nenhuma de nós fica. Exatamente. Não é Todo esse o mundo. conselho. Não é esse. E assim, e não é agora a mulher contemporânea, não. Isso daqui tá aqui na palavra, ó. Há milhares de anos. Então, assim, eu achei muito pertinente isso que você E eu trouxe. vou te falar. Porque muitas mulheres sentem isso. Uhum. Eu já senti. Eu Imagino também. que vocês também. Com E o que certeza. a gente escuta? Não, tem que ter um tempo para você. Sai Sai mesmo, mesmo. você merece. E aí, quantas falam assim, não, depois que eu voltei, nossa, mas eu me tornei uma mãe muito melhor. Eu me tornei uma esposa muito melhor. E aí fica um negócio assim, meio que, como que eu diria? Tá sujo, mas parece que tá limpo, Uhum. sabe? Sim. Parece que não tomou banho, passou só um lencinho. As mães aqui vão entender. O menino brincou na lama, É. chegou dormindo, você só passa Passa o um lencinho, entendeu? Eu vou te falar Me a diga. frase que virou uma chave na minha cabeça. A frase diz o seguinte: há tesouros escondidos em lugares desprezados. Nossa, chega, arrepiei. Essa frase é poderosa. Não vou até E- escrever. Repete aí. Escreve você em casa. Anota aí. Anota aí, Anota. gente. Há tesouros escondidos em lugares desprezados. Uau. Eu fiz um curso que se chama A Mentoria do Lar. Acredito que vocês devem conhecer o livro da Dev Tyrus. Maravilhosa. Ela faleceu no final do ano Nossa. passado, mas ela deixou um legado muito poderoso, né?
Com ela eu aprendi a experiência da mesa e aprendi a experiência do lar. Ela tem esse livro, A Experiência do Lar. Que é um grandão, não que é? é um grandão, isso. E eu chorei demais quando eu li aquele livro. Por quê? A minha mãe, ela foi uma mãe presente. Ela só esteve cuidando dos filhos durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, né? Porque ela e meu pai decidiram que seria assim. Só que eu ouvindo dela que nos momentos ali de raiva, né? Imagina, gente, eu sei que não é fácil. Então, nos momentos de raiva, ela falava assim: eu dedico a minha vida para vocês, né? 3 filhos e escadinha, pensa, né? Eu dedico a minha vida para vocês, mas era para eu ter sido médica. Se eu não tivesse sido mãe, eu ia ser médica. E eu ouvia do meu pai: nunca dependa do marido, porque sua mãe depende de mim e não é bom. Então, você precisa ser independente. Eu cresci com isso. Então, eu acreditava, eu preciso ser independente, eu preciso, né? E acreditando também que eu era a minha profissão e etc e tal. Então, assim, quando eu casei e tal, eu acreditava assim, eu tenho que ter a minha independência, então eu tenho que ter a minha vida fora. Isso para mim era normal, natural. Quando eu vim para dentro, e aí foi quando eu também tive a experiência de fazer esse curso, eu falei, meu Deus, eu aprendi tudo errado. Tudo errado. E realmente, assim, quando eu estava em casa, por mais que eu gostasse de ter minhas coisas do jeitinho, né? A gente sempre arruma diferente, do jeitinho e tal, e fazia. Eu pensava assim, nossa, mas eu acho que eu tô perdendo meu tempo, porque eu acabei de lavar a vasilha, daqui a pouco ela tá suja de novo. Então, é um serviço que não tem reconhecimento, que não tem fim, que você não é valorizado e tal. Mas hoje, eu, dentro da minha casa, eu tenho prazer de fazer isso. Porque ainda que o meu olhar não esteja treinado para isso, eu falo, existem tesouros escondidos aqui nessa vida. Eu acho que o que você falou de pensar nisso, sobre sabe? não é valorizado, eu acho que essa valorização Ela começa em dentro nós. da gente. Sim. Então, por exemplo, se eu lavei esse copo e daqui um pouco ele vai estar sujo de novo, ao invés de pensar, ao invés de você pensar assim, nossa, é um serviço que não tem fim, pensa o seguinte, que privilégio, alguém que eu amo muito Vai beber nesse copo. bebeu nesse copo, vai beber nesse copo. Se ele tá sujo, é porque minha filha que tá aprendendo a beber no copo de vidro sozinha, veio aqui e bebeu água. É o meu privilégio de tê-la. Aí você pode falar assim, nossa, Carol, mas que... qual que é a palavra? Tipo assim, que romantismo. Não, gente. Não é romantismo. É enxergar a beleza que exato. existe. Sabe? É mudar o olhar. Porque a gente só reclama. Só reclama. Eu, por exemplo, hoje eu tenho ajudadoras na minha casa, mas quando eu fazia tudo sozinha, eu me lembro muito bem de sair reclamando, fazendo um serviço e reclamando. Falei, nossa, mas essa toalha tá aqui de novo. Nossa, mas esse sapato. Nossa, pelo amor de Deus. Aí veio uma ajudadora. Quando ela veio, a hora que ela ia embora e eu ia ver o serviço dela, eu ficava murmurando. Nossa, mas ela fez isso errado de novo. E não sei o quê. E nananã. Aquela reclamação. Eu falei, chega. Basta. Eu comecei a mudar o meu olhar. E eu falei assim, glória a Deus, eu tenho alguém que me ajuda em casa. Ontem eu até compartilhei com a Lud que eu tenho um certo pavor da bagunça que a tinta faz nas brincadeiras de pintura. E ontem os meninos pegaram a caixa de tinta e começaram a brincar. E na hora eu percebi isso. Na hora eu percebi esse bloqueio que eu tenho. Ativou o gatilho. Eu falei assim, poxa vida, menino desse daqui, não mexe nessa. E os 4, gente? Nossa, os 4. imagina. E assim, não havíamos preparado o ambiente para isso. Tava todo mundo com a mesma roupa do corpo, não tinha colocado uma camisetinha por cima. Não, tava rolando ali. E eu percebi esse estresse borbulhando dentro de mim. Eu peguei e falei assim, peraí, por que eu não posso curtir esse momento com os meus filhos? Por que eu não posso ter presença? Por que eu não posso estar aqui? Porque eu estou preocupada que vai sujar? Porque eu estou preocupada que depois tem que limpar? Eu falei assim, hoje foi o meu pensamento para hoje, para Carol de hoje. Hoje eu tenho o privilégio de ter alguém que eu vou vir aqui pedir para limpar e essa pessoa vai vir.
por que eu tô tão ansiosa e tão estressada assim com isso daqui? Ah, Carol, e quem não tem? E quando eu não tinha? Eu perdi a oportunidade de poder brincar de tinta ali com os meus filhos. Carol, mas sabe o que a gente pode virar a chave também com relação a essas ajudantes? Porque muitas mulheres se prendem nessa questão assim, para ela é fácil, ela tem um ajudante, para o fulano é fácil, porque ele tem uma pessoa. Mas eu tenho certeza que, se não todas, a maioria das pessoas que estiverem nos ouvindo ou que estiverem nos vendo, elas têm ajudante e não sabem. Porque hoje nós temos máquina de lavar roupa e antigamente as nossas avós tinham que ir para o rio. Eu lembro da minha avó me contando. Eu ia para o rio, batia roupa, quarava, ia enxaguava e depois estendia. Passava o dia, depois ia lá recolher. Então, a máquina de lavar que você tem, a máquina de lavar a louça que muitas têm, o rodo... O aplicativo que entrega o mercado. Tudo. Se a gente começa a olhar para todos esses acessórios da modernidade e a gente enxerga, essa aqui é a minha ajudante. Até dá um nome lá para sua máquina de lavar. É a fulana. A minha avó tá aqui essa semana e ela contou um fato que, assim, também destravou eu e o Adonis nessa questão. Antigamente, ela passava naquele ferro que tinha que fazer. O ferro, você tinha que fazer tipo esquentar o ferro. Né? Um carvão e pôr dentro do ferro. Né? E ela lembrou disso. Só que, para piorar, o irmão mais velho dela usava roupa de linho branca e um linho 121, não sei o quê. E aí ela ia passar e escapava, às vezes, um foguinho preto. Nossa. E ele, uma fagulhazinha. Não posso sair assim, você tem que lavar de novo. E lavava de novo e passava de novo. Quando ela contou isso, gente, me deu uma vergonha. Mas me deu uma vergonha, assim, eu fiquei com uma vergonha de mim mesma, porque eu falei, gente, o ferro hoje, falta só ele andar sozinho, né? Já viu? Ele espuma, ele faz... E tem uns tecidos que você nem precisa passar. Isso tudo são facilidades. E eu acredito que é isso, sabe, Carol? A simplificação está primeiramente em você mudar o olhar. Sim. É a mentalidade. Até isso é mentalidade. Até isso que você falou sobre limpeza, ter o toque ali, é uma mentalidade. Carol, posso trazer só complementando o que a Thaís falou, dessa questão, porque eu não sabia o que era ser mulher com 33 anos. Porque hoje em dia, as mulheres, né, nós estamos muito egoístas. Sabe, a gente está querendo tudo do nosso jeito, da nossa forma. Então, se eu for para minha casa, eu prefiro ir para a rua, eu prefiro gostar do que está lá fora, porque eu preciso sustentar um ego, um poder, um status. E dentro da minha casa, eu vou precisar o quê? De renunciar, de sacrificar, de servir. Aí Mateus fala, né? Quem quer ser maior, então serve. Porque eu vim até aqui, né, sendo todo poderoso, eu vim até aqui para poder servir vocês. Então, acho que o que falta muito em nós mulheres é essa rendição. Eu falo muito para as minhas alunas isso. Eu falo, você quer resgatar a sua feminilidade? Você quer realmente começar a entender o que é ser mulher? Sirva, se rende a Jesus, se rende a esse amor, sai do centro e coloca ele. Saiba que você lavar um copo da sua casa, você vai estar servindo aquelas pessoas que você ama, e isso tem valor. E parece que as mulheres hoje não deem valor, acham que o valor está naquilo que ela faz, né? Então, assim, elas querem produzir e não verem valor nas coisas mais simples. E eu estar aqui ajudando, servindo, em estar abrindo mão daquilo que eu quero, do meu sentimento, do meu querer, para poder servir as pessoas, servir a algo maior. Trouxe até uma frase aqui, que é porque, na verdade, se empodera quem se sacrifica. E Jesus ensinou isso pra gente. Foi depois do sacrifício dele, né? Ele se sacrificou por nós. Então, a mulher ela precisa de ir para esse lugar de mais... de estar mais aberta para servir a vida, para poder servir o teu lar, a tua casa, e ver valor nisso. Entende? Esse egoísmo, essa coisa de querer os bens próprios, né? De querer estar sempre ali, voltada muito para ela. Quando ela parar de voltar, né? Eu não quero, eu posso, eu consigo, e começar a olhar porque a vida está chamando ela para sua família, para os seus filhos, para a sua casa, e não só para aquilo que eu quero, ela vai conseguir sentir isso. E pode falar o que for. Quando você é orgulhosa, quando você é egoísta, só pensa ali no seu ego sentado na cadeirinha, né? Alimentando seu ego. Há um vazio gigantesco. Exatamente. Você pode ser riquíssima, você pode ser linda, maravilhosa, um corpo perfeito. Escultural. Se a sua vida não está a serviço de outra pessoa, não tem valor. Não tem valor.
vai estar vazio. E é isso que realiza uma mulher, é esse Exato. preenchimento de alma com dela, porque o nosso papel aqui é esse. Exato. Sabe? Ô, Carol, e sabe que... Desculpa, Ana. Se a gente não se entregar, como a Ana falou, render, pode ter certeza que Deus, ele é soberano. E ele vai te colocar no lugar de aprendizagem. Muito. É verdade. Mesmo contra a tua vontade. Uhum. Eu sei porque eu vivi isso. Se não for por sua vontade, assim que você tem acesso à maternidade, Deus vai te botar de castigo de alguma Não, forma. é o maior aprendizado para a mulher. É o maior treinamento para a mulher é passar pela maternidade. Abrir E eu mão acho que dela, assim, né? não é uma trajetória que a gente pode colocar aqui para você que está em casa, de que é uma trajetória retilínea, que você tem que passar por isso, porque é o que o mundo prega, né? Para a mulher ser alguém, ela tem que construir uma trajetória. E, na verdade, nós temos uma identidade, um DNA divino que é individual para cada mulher. Então, não é uma receita de bolo. O que, apesar de sermos todas mulheres, é individual o propósito da Lud, da Ana, da Carol. E nós, mulheres, quando nós temos conexão realmente com o Espírito Santo, ele vai nos direcionar, vai dar essa trajetória, vai dar sentido para essa trajetória, seja ela ficar em casa, seja ela estar fora. Ele vai te dar o momento certo, o tempo de cada momento na sua vida. Então vai ter de cada fase. Vai ter hora que ele vai te direcionar, você precisa ficar em casa. Agora você pode ir para fora. Então tem que estar conectada mesmo com o teu propósito, porque é individual. Tem pessoas que vão ficar mais fora. Faz parte do propósito de Deus para a vida deles. Tem mulheres que vão ficar mais fora, tem mulheres que vão ficar mais dentro. O que o Senhor tem para a sua vida é tua responsabilidade de descobrir. E caminhar em cima disso. É assim que você vai encontrar a plenitude realmente do seu existir. Não é pegando a receita de bolo de uma e tentando acoplar para a sua vida. Exato. E eu acho que é enxergar isso e dentro disso trazer uma quietude. Exatamente. Entendeu? Parar de comparar, né? Exatamente. Exatamente. É trazer essa quietude e parar de ficar elucubrando coisas, né? Ah, mas a mulher que fica só em casa é mais feliz. Ou a mulher que fica fora de casa é mais feliz. Para. Identifica o propósito que o Senhor deu para você. O instrumento, a ferramenta que Ele te deu naquele momento para você cumprir aquilo que Ele te falou. E aquieta teu coração. Para de se comparar. Para. Eu acho que assim, independente do estilo de vida que você tenha, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos maridos, eles optam por a mulher, por exemplo, não deixar de trabalhar ou não ter filhos por questões financeiras. Porque o padrão de vida vai cair. Ah, não, a gente não pode não, porque senão o nosso padrão de vida vai cair, a gente não vai poder fazer tudo o que a gente faz, todas as viagens, ter tudo que a gente tem. E hoje tem muita questão da dependência. Eu vejo muitas mulheres hoje rejeitando essa dependência financeira do homem. Se elas dependerem do homem financeiramente, é como se fosse algo que elas estão tá se anulando como mulher. E não existe isso, gente. É um privilégio para nós se nós tivermos uma fase de dependência financeira dos nossos maridos, esposos. Cada um no seu papel, né? Exatamente, não tem problema nenhum. Às vezes é uma fase que você está passando ali meu, que lindo que é você poder ter alguém que vai cuidar de você financeiramente, vai compartilhar. Na verdade, isso com você. isso hoje é assim, a exceção da regra, né? E as mulheres que muitas vezes poderiam, rejeitam. E aí você fala por orgulho. Assim, Por orgulho. Exatamente. Gente, tá dando quase 1 hora. Eu sei que é maravilhoso, dá vontade de não sair daqui. Mas eu queria que a gente fosse para as considerações finais. Eu sei que é um tema riquíssimo. Não dá para abordar somente um podcast. A gente pode fazer isso tantas outras vezes mais, mas eu queria que vocês, de acordo com aquilo que a gente já conversou aqui, que fluiu dessa mesa, que vocês dessem um conselho de sabedoria. Eu vou mudar a dica para conselho de sabedoria. Gostei mais disso. Poderoso. Que lindo. Poderoso. Para cada uma dessas pessoas. Eu espero que não somente mulheres estejam nos escutando, que os homens também, acredito que homens estão nos escutando. né, para compreender melhor o universo feminino. Tem um homem aqui que está sorrindo. Você está gostando? Ai, que legal, que bom. Então vamos lá, vamos começar pela Lud.
Olha, vou dar uma dica prática, que foi como eu consegui me organizar. Eu acho que a gente tem tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas, sim. Eu tenho uma planilha que eu faço antes de passar a minha rotina para o celular. Eu tenho uma planilha no Excel, muito simples, onde eu coloco ali a cada 15 minutos e ponho a semana toda e eu consigo enxergar os compromissos que eu tenho fixo. Nessa planilha eu tenho uma clareza, eu consigo ver. Então, se você hoje está nos assistindo aqui e precisa de algo prático para conciliar as suas atividades com a tua casa, tua família, os teus filhos, eu quero ser uma boca que vai levar você à ação. Porque é só isso que eu consigo fazer, gente, levar as pessoas para a prática, para a ação, para o movimento. Coloca ali no Excel, do seu jeito, os compromissos fixos que as pessoas estão te esperando. Seja o seu trabalho, se ele é uma CLT, seja o teu trabalho se é um empreendimento, coloca ali o horário que alguém está te esperando, coloque ali. E ali você vai tirar uma foto da sua vida hoje. E nessa planilha você vai afastar ela e vai ver os espaços que estão em branco nessa planilha. E você primeiro vai se alegrar desses espaços em branco. E aí você, com muito carinho, preenche esses espaços com seus filhos, com exercício físico para cuidar do seu corpo, para você se sentir melhor. Coloca ali como prioridade ter um tempo como casal, você e o seu marido. E se alegre, organize a sua semana, enxergue de forma prática você concluindo isso daí e tendo prazer nessas pequenas atividades, por mínimo que seja o tempo que você tenha. Se alegre nos 15 minutos que você tenha olho no olho com o seu marido. Se alegre com 1 hora na semana que você dedique sentando no chão e brincando com seus filhos. Faça isso porque essa pequena mudança vai gerar uma transformação de dentro para fora. E você, que vai começar com 1 hora, daqui a pouco você vai se jogar e você está fazendo umas 3 horas de atividade ali, eu te garanto, que é igualzinho começar um exercício. Você começa e fala, vou só caminhar, daqui a pouco você está correndo. Comece, organize. Organize seu tempo. Organize, porque você tem tempo para todas as coisas. Uau. É fazer a gestão, né, Lu? Acredite que você tem tempo para todas as coisas. Isso não é balela, isso não é uma vida que não acontece. Isso é para nós. Isso é uma vida que é possível, sim. Porque tá lá escrito, há tempo para todas as coisas. E se há tempo para todas as coisas, eu vou me organizar de maneira que eu tenha tempo, mesmo que seja pouco. Mas eu tenho. Gente, eu vou deixar uma palavra para vocês. E quando a maternidade chegou na minha vida, ela me tratou em todas as áreas. Ela tratou a minha reputação, ela tratou o meu calendário, ela tratou o meu tempo. Mas 2 anos eu tive a oportunidade de ficar com a minha filha, porque eu fui mandada embora em meio à maternidade. Eu estava de licença maternidade, eu fui mandada embora E não foi uma pequena carreira, foi uma carreira de 9 anos. Numa grande rede de academias, aquilo era a minha vida. E Deus me amou tanto que Ele me arrancou de lá. Ele me arrancou de lá. Porque se dependesse de mim, eu não ia sair. E nesses 2 anos, eu imprimi a minha identidade na minha filha. Desculpa. E é lindo. Hoje, eu olho ela. Às vezes eu chego em casa e a gente para orar. E ela ora em línguas com 7 anos. Isso não tem preço. Para mim, isso não tem preço. E eu tenho convicção que foram 2 anos que eu vivenciei o dia e a noite com ela. Uau. Não tem preço. Melhor investimento, né? Exatamente. Nossa, lindo demais. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela quer o aniversário dela agora, dia 9 de junho, ela quer o aniversário dela de Jesus. Não sei onde eu vou arrumar essa decoração. E ela falou, mamãe, eu vou pregar no meu aniversário. Eu falei, nossa, que legal. Mamãe, eu vou pregar uma palavra que eu tive uma chave. Eu falei, nossa, que bom. Tá em Equisiel. É Ezequiel, gente. É Ezequiel. Vamos ver Equisiel. É Equisiel. Eu falei, nossa, que bom, coisa mais filha. linda. Não tem Ai, preço. que lindo. Nossa, Não tem preço. Não tem E que preço. vem os próximos. Tô até com medo de entrar nesse ecossistema, eu falei pra Carol. Que é bem fértil, Eu que tô é bem fértil. com medo de entrar pra esse ecossistema. Eu juro. Eu oro toda vez que eu vou entrar na casa da Carol. Deus, por favor, são 4 filhos. Eu amo. Mas me dá assim, o que é pra mim só. Eu quero o meu número. Sem comparações.
2 tá ótima, Ô, Lu, eu sinto exatamente isso quando eu fico com a Isabela. Eu vejo a Isabela, eu falo, Jesus, me ajuda, tira de mim. Não, mas você pode. Eu vejo a Isabela, eu dá não pra tenho condição, frutificar aí, eu sou muito amiga. apaixonada por ela. Não, você tem que mudar a fala. Você fala assim, Jesus, tira de mim. Não, me dá, Você Jesus. dá uma igualzinha. Ô, Ana, já tá escancarado na sua cara, minha filha, aqui. Você Eu tá amo. pronta pra receber um Bora junto, presentinho. É isso. Bora junto, Na hora Ana. que eu ia me apresentar, eu ia falar, mãe do Bernardo, por enquanto. Isso. Muito bem. Isso que a Lu contou e testemunhou, e ela se emociona, e é muito lindo, e me veio uma frase que eu sempre falo, que é, o que realiza uma mulher é diferente do que realiza um homem. O que realiza uma mulher é a tua casa, é o teu lar, é os teus filhos. É isso que preenche o nosso coração, a nossa alma. Eu conheço mulheres de 50, 60 anos hoje que falta esse lar, que falta essa casa, que são excelentes profissionais, mas que têm esse vazio. Porque realmente, quando você fala e você se emociona, é porque é isso que preenche a gente. É isso que realiza a mulher como mulher. É isso, Ana. Isso é Meu conselho. seu conselho de sabedoria. Eu vou deixar um conselho que fez diferença na minha vida. E que para mim foi o marco, foi crucial para eu deixar de ser aquela mulher antiga, aquela mulher egoísta, soberba, e eu começar a ir para o lugar onde eu deveria estar. E eu falo isso muito para todo mundo que me segue, que você quer realmente começar a resgatar o seu poder de verdade, a tua essência de ser mulher, conexão com o Senhor. Nós precisamos de buscar, de ter intimidade, de pedir Ele, porque o Espírito Santo em nós nos lapida. É Ele que vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos clarificando, mostrando o caminho. Eu era uma mulher que tinha muito ego, né? Era muito obstinada, queria ser vista, queria poder, sempre estar no topo. E eu precisei dessa conexão, colocar minha testa no chão, me prostrar e colocar Jesus como centro da minha vida. E começar a entender, né, que realmente aquilo que me preenche é essa rendição, é fazer aquilo que Ele me chamou e não estar voltada só para aquilo que eu quero. Então, o conselho que eu dou para todas as mulheres, para os homens também, né, para todo mundo que está nos assistindo, busque ao Senhor, busque a Deus. Ana, eu ainda não sei. Só reserve alguns minutos, feche os olhos e fala, Senhor, eu quero te buscar, eu quero ter uma experiência. Senhor, eu estou aqui, eu não sei como fazer, mas eu quero entregar o meu coração para Ti. E faça todos os dias, tá? Todos os dias, vai buscando, vai pedindo, vai se lapidando, porque nós precisamos disso. Tá? Nós mulheres, principalmente nós mulheres, né, que na Trindade a gente representa o Espírito Santo, nós precisamos dessa conexão. Busque de todo o seu coração. E você vai sentir essa transformação. E é importante uma coisa que na fala de vocês duas que eu observei, é que eu acho que um dos empecilhos para nós mulheres de conseguir chegar num estado almejado é que a gente já imagina o perfeito. Então, você já quer ter aquele sentimento de uma hora para outra. Você decidiu, você já quer ter aquele corpo, você já quer ter aquela família, você já quer ter aquela rotina, você já quer ter aquele sentimento. Isso não existe. É verdade. Comece pelo pouco, pelo pequeno. Então, trazendo no contexto aqui da Lud, do que ela falou e até da profissão dela, 10 minutos por dia. Separe ali 10 minutos por dia para fazer uma atividade física. 10 minutos por dia para sentar e brincar com seus filhos. 10 minutos por dia. Vamos longe, não. Começa com 5, 2, 1. Para falar com o Senhor. Mas busca, né? Começa. Porque você vai ver que à medida que você começar com 1, esse 1 vai se tornando Perfeito. 2, 3, 4. Porque como às vezes você não sabe como fazer e por onde fazer, você não faz. Porque você imagina que você tem que ficar ali 1 hora orando sem parar. Esse nível a gente chega, mas começa pelo 1. Exatamente. Começa pelo 1 minuto. Né? Sim. Babi, Thaís, qual das duas? Pode falar. Vamos lá. Nos dá o seu conselho de sabedoria. O que eu posso falar é daquilo que eu vivo, né? E daquilo que eu vivi. Então, meu conselho para você é não delegue a sua identidade baseado na sua função, seja ela profissional ou seja ela do lar. Você tem uma identidade, um DNA que é divino dentro de você. E você precisa buscar
conhecer, se apropriar dessa revelação na sua vida. E é a partir dessa revelação, o Senhor vai conduzir os seus caminhos, né? Se você tiver essa conexão realmente de entender quem você é nele, é a partir desta revelação que a sua vida ela vai ter sentido, que você vai ser plena, seja estando em casa, seja estando no trabalho. É a partir da revelação da identidade do Senhor na sua vida. Não é na sua função do lar, não é na sua função do trabalho. É na identidade que Ele que Ele gerou nele para você. Então, o meu conselho é isso. Busque a sua identidade nele. E a partir disso, aonde você estiver, você vai ter plenitude de vida. Você vai estar plena, você vai ter contentamento. Perfeito. Muito bom. Porque muitas vezes a mulher tá lá em casa, o tempo inteiro com os filhos. E ela não tem revelação, discernimento de se existe um vazio. Ou ela tá fora de casa o dia inteiro. E existe um vazio. Né? Eu acho que uma coisa que você trouxe, Babi, é sobre não existe uma fórmula. Eu acho que isso é tão rico. Eu creio que existem modelos. Existem referências, Os princípios, mas não existe uma fórmula. Não existe aquilo que é o passo a passo. Exatamente. Né? Então, eu acho que saber, em primeiro lugar, para que o Senhor me chamou? Exato. E estar alinhado com essa vontade, ter a sensibilidade de estar alinhado com essa Alinhar vontade, seu ter a coração. rendição. Exatamente. Porque você só chega no momento, nesse ponto, quando você se rende. Exatamente. Quando você se rende, você fala assim, Senhor. E quando você se desapega das formas. Exato. É se É desapegar rendição das mesmo. formas, porque por muito tempo eu me questionei, porque eu buscava esse reconhecimento profissional dentro daquilo que eu fazia. E o Senhor nunca me permitiu ter a formação. Tudo que o Senhor me deu foi muito do meu relacionamento com Ele. Claro, eu estudei muito, mas eu queria o título, eu queria aquela forma. E não existe uma forma para quem realmente está conectada com essa fonte de sabedoria para a sua vida específica, que é Ele. É só Ele que pode te dar esse discernimento, realmente. Eu acho que eu poderia dizer que a forma é Ele, né? A forma é Ele. É A forma isso. é Ele, forma é moldada especialmente para você, que é única. Ai, Única. que lindo. Ele tem uma forma única e exclusiva para você. Uau, Perfeito. Maravilhoso. Thaís, qual o seu conselho? Bom, de tudo isso que a gente falou, né? Eu acredito que quando a gente está conectada nele, a gente também tem a possibilidade de ser intencional em tudo que a gente faz dentro da nossa casa. E quando a gente está fora também. Mas voltando o olhar para dentro, independente de quanto tempo disponível a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz enquanto está dentro. E aí, eu tenho 2 filhos pequenos que me pedem para brincar o tempo todo que eu estou com eles. E quando eu não estou brincando com eles, ou quando eles não estão pedindo para brincar comigo, eles estão brincando entre eles ou brincando sozinho. Mas acontece muito, assim, de às vezes eu chegar em casa, cansada, e aí eles estarem lá naquela, né, brigando entre eles e disputando. Tem 1 milhão de brinquedos, mas eles querem o mesmo brinquedo. E aí entra aquela disputa, e aí eu falo, meu Deus. E aí eu posso transformar aquele momento num momento de guerra, ou eu posso transformar aquele momento num momento de memória. E eu acredito que esse é o conselho que eu gostaria de deixar. Crie memórias com a sua família. Seja intencional na criação dessas memórias. Seja intencional nas brincadeiras que você escolhe ter com seus filhos. Porque a gente pode amar, a gente pode dar, a gente pode ser carinhosa, a gente pode dar brinquedo, a gente pode levar para passear. Mas o que cria memória em crianças é você brincar com elas. Elas se sentem amadas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem assim, nossa, minha mãe entrou no meu mundo, sabe? Quando eu, assim, eu não entendo muito algumas brincadeiras deles, mas eu pego uma palavra-chave que ele soltou, e aí eu incluo e ele fala assim, você sabe? Aí eu falei, eu sei. Entrou no meu mundo. Exatamente. Então, assim, isso você cria memórias. E uma coisa que eu aprendi com a Carol, e eu quero trazer para deixar como conselho para você que está ouvindo a gente. Os seus filhos, eles são nações. Cada filho é uma nação. Uau.
E quando eu olho para eles e enxergo isso, mesmo naquele momento de maior desafio, eu falo, é uma nação que tem aí atrás. Então eu respiro e falo, eu olho para ele, eu não estou vendo ele, eu estou vendo a nação que existe por trás deles, entende? Amém. Eu enxergo eles adultos, eu enxergo o que eles vão fazer para impactar a geração deles. Amém. E isso muda a minha forma de agir completamente. E isso é ser intencional, sabe? O Senhor, ele nos traz discernimento e precisamos buscar isso, precisamos ter a nossa identidade revelada, de saber que você é único, de você se render ao Senhor, mas de você trazer isso para uma aplicação prática. Eu vou ser intencional naquilo que eu estou trazendo de memória para minha família. É uma geração que vai gerar nações. É uma geração. Existem 2 nações dentro da minha casa e que serão nações fortes. Serão não, já são. Já são. Vão gerar nações. Uau! Uau, gente, eu aqui, minha cabeça tá assim, ó. Como que eu vou dar um conselho só? Me ajuda? É isso o desafio. Vocês vão falando e o negócio... Não, mas não é de mim, entende? Vocês vão falando e eu vou aqui, ó. Gente, isso daqui pra mim... Sem isso daqui, minha cabeça não funciona muito bem. Vocês vão falando e eu vou anotando. Nossa, isso que ela falou é maravilhoso. Isso que ela falou, isso que ela falou, isso que ela falou. Uau. Respira fundo, conta até 10. Pode dar mais de um conselho. Olha, eu vou dizer algumas coisas aqui, então, que vai ser o meu conselho. Acho que eu vou escolher 2. Eu acho que, primeira coisa, é cessar as vozes. Eu acho que a gente só vai conseguir chegar em um lugar para conciliar o trabalho e o lar quando você emudece essas vozes. E eu volto a bater nessa tecla mais uma vez. Às vezes alguém pode falar assim, nossa, Carol tá achando chata nesse assunto. Mas tome cuidado com isso daqui. Verdade. Telas fazem mal não só para as nossas crianças, mas para nós. Tome cuidado com o celular, tome cuidado com a televisão, tome cuidado com aquele filme, tome cuidado com qualquer coisa. Tome cuidado, porque isso são vozes. Isso doutrina o seu coração. A partir do momento que você deita ali, você fala assim, nossa, vou assistir um pedacinho aqui de uma série. Quantas doutrinas estão sendo colocadas ali no nosso coração? Então, cesse essas vozes que, de forma tão sutil, elas estão impregnando uma verdade no seu coração. E depois a sua vida está caótica e você não sabe por quê. E depois você vai ter que desconstruir tudo isso. Então, se até aqui você não tinha revelação e discernimento disso, não adianta ficar lamuriando. Mas de agora para frente, seja intencional em absolutamente tudo que entra dentro do seu coração. Seja intencional em absolutamente tudo aquilo que você escuta, que você ouve, que você absorve, que você guarda. Tudo que você alimenta. Tudo que você alimenta. Se você ouvir, você fala assim, Carol, então eu não posso mais. Muito pelo contrário, você tem liberdade. Mas questione. O que isso está registrando dentro de mim? Faz sentido? Não faz? Então, esse primeiro conselho, cesse as vozes que você escuta, que você tem escutado até hoje. E depois disso, você vai falar assim, Carol, mas eu não sei qual que é o próximo passo, como conciliar, né? Como entender o que eu tenho que fazer agora. Por mais que a Babi trouxe aqui, né, que não existe uma fórmula, não existe um manual, de fato não existe, mas existem conselhos que podem facilitar o processo. Então, primeiro, cesse essas vozes. Segundo, se conecte ao Senhor. Nem que seja 1 minutinho por dia. E fala, Senhor, estou aqui, ó. Me ensina, me mostra. Como que... O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, sabe que tudo está caótico. Como que eu concilio isso? Como que eu aprendo? Como? Me mostra, me ensina, me instrui. 1 minutinho por dia, 1 minutinho por dia. E depois disso, comece a se conectar. Se conecte ao Senhor, mas também se conecte a pessoas. Comece a modelar pessoas. Comece a olhar e falar assim, como que aquela mulher faz isso? Não se comparando. Mas o que eu posso absorver da história dela para mim? Como que ela faz? Como inspiração. Né? Como inspiração. Né? A mulher de Provérbios 31. Eu sei que essa mulher está longe demais para mim. Mas o fato de saber que ela está longe demais para mim, da minha realidade hoje,
Não deixa, não faz com que ela não seja um motivo de inspiração para mim. Muito pelo contrário. Eu falo assim, tem tanto tesouro escondido aqui dentro dessa mulher que eu quero descobrir cada um deles. E eu quero acessar cada um deles. Então, se conecte a outras pessoas, a outras mulheres que já têm acessado essa conciliação e já sabem lidar com isso com mais naturalidade. Estabeleça quais são as suas prioridades. Faça gestão. A gestão dos seus recursos, a gestão das suas emoções, a gestão do seu tempo. Senta, papel, caneta, computador, o que você tiver, o que for melhor para você. O que eu tenho que fazer? Quais são os meus compromissos? Faça a gestão dos seus recursos, porque é isso que a Thaís trouxe, né? Você tem máquina de lavar, você tem máquina e você não enxerga. Ignora muitas vezes, né? Só olha para a outra. Exato. Que é a outra que tem. Exatamente. Mas se ela não valoriza esse, como que ela vai ter Exatamente. acesso à outra? Então, faça a gestão desses recursos. E para finalizar, não deixe a culpa tomar o espaço do seu coração. Sim. Porque a culpa, ela vem para te acusar, ela vem para te oprimir, ela vem para tirar totalmente o seu olhar e o seu foco daquilo para o qual o Senhor te chamou. O Senhor tem um chamado específico para você, um propósito específico para você. No trabalho dos dias, o Senhor tem um propósito para cumprir na sua vida ao lado dela. Não é por um acaso que você está ali. Então, não permite que a culpa de não estar com seu filho naquele determinado momento te segue daquilo que o Senhor tem para você fazer ali no seu trabalho. Então, não deixe a culpa te carregar. Estabeleça suas prioridades e viva pelas suas prioridades, pelos seus princípios, não negocie. E você vai ver que a culpa ela vai tentar vir. A hora que ela vir, você vai estar blindada. Você vai falar assim, eu não aceito isso daqui. Eu não aceito. Não há lugar no meu coração. Uau. Uau. Amém. Exatamente. Amém. Ai, que delícia, gente. Uau. Eu Nem acho dá que a gente vai vontade de ir até mais embora, leve, né? Pois é. certeza. Às vezes ficou maior um pouquinho, mas foi delicioso. No próximo, se Foi tiver bom chá, aí a gente vai demais. ficar a tarde toda. Aí, Aí a gente vai demais. ficar a tarde toda. aí a gente picota nas Coloca partes. um chá, umas coitinhas aqui. Parte 1, Faz parte assim, 2, os parte cortes, 3, os cortes, parte 4. Meus queridos e minhas queridas, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por nos acompanharem nesse podcast. Esse podcast que foi sobre a sabedoria feminina de como conciliar o trabalho e o nosso lar. Meninas, obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Eu Foi que um agradeço. privilégio. Vocês são inspiração nessa geração. Você também. Amém. Amém. Obrigada, gente. Um beijo para vocês e até o próximo. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.